Conversando sobre o Papa Francisco, com a Viviane e também com o Padre Leandro, é muito interessante porque realmente a igreja, como a gente já comentou, estava precisando disso nesse momento para trazer esses fiéis que estavam um pouquinho já desacreditados de uma certa forma. Ele veio reafirmar a fé dessas pessoas com essas atitudes humildes e que ele colocou isso no dia a dia dele e dando como exemplo para as pessoas também, o que é muito importante. Só que a gente percebe também é que isso é uma coisa muito natural porque é dele, não é uma coisa pensada do tipo, realmente a igreja precisa disso nesse momento. Não. Foi tudo acontecendo de uma forma tão natural, justamente pelo fato dele ser jesuíta e franciscano. Então ele tem isso como ideologia, como forma de vida, não é, padre? Essa espiritualidade inaciana, ela exatamente segue esse ideal, não é? De um caminho que se faz de busca, de compreensão da vontade de Deus, que passa pelo amor de Deus pela humanidade, não é? Mas da humanidade entre si, desse amor também que precisa ser concreto. Então ele está mostrando, como a professora disse, ele é o exemplo disso. Então são gestos, não é? São palavras, mas que tem lá demonstrado o fato dele ter ido já assim inesperadamente, por exemplo, a Lampedusa, lá em se encontrar com os náufragos, com as famílias, melhor, não é? Foi assim um agendamento muito rápido que ele fez. Tudo isso vem também a partir da sua espiritualidade, desse seu ser místico, como também a professora aqui colocou, o seu cotidiano, né, a sua agenda diária. Então, aquela missa que ele reza todas as manhãs, lá na Casa Santa Marta, não é? Antes, a meditação que ele faz, é um homem de profunda oração. Não que outros papas, obviamente, não fossem, não é? Mas ele se coloca isso como uma condição para um serviço que é carregadíssimo. A gente sabe disso, tem informações que ele não para um minuto. Então essa meditação, depois já a celebração, ele se encontra com os funcionários da Casa Santa Marta todos os dias, pergunta de suas famílias, lembra, e depois os encontros que ele tem, não é? Os momentos de estudo, de atendimento, não é? E ele tem, de certo modo, cobrado também, não é? A questão da administração do Vaticano, porque ele tem feito também. Então, nesse sentido, Regiane, ele veio também responder a um apelo da igreja que era necessário, essa estrutura, essa organização interna do Vaticano que estava deixando a desejar, não é? E que ele está fazendo a devida distinção, não é? Os meios de evangelização que a igreja necessita ter, não é? Mas aquela estrutura que deve estar a serviço desta evangelização. Então nós temos informações que ele tem cobrado, não é? Serviço de todos, não é? Em todos os organismos que estão diretamente ligados a ele, se ele não vê, ele tem telefonado, ele tem visitado pessoalmente esses organismos. Então ele quer uma igreja realmente a caminho, ele quer uma igreja em movimento, como a professora disse, não é? Os objetivos, os projetos disso, depois de um ano não se sabe assim claramente ainda. Muito veio delineado na sua encíclica A Alegria do Evangelho. Ele quer uma igreja que tem um rosto de alegria, um rosto de fidelidade ao Evangelho de Cristo. Isso ele já demonstrou, não é? Mas esse projeto ele está sendo construído, não é? E principalmente na descoberta que ele faz diariamente na sua oração. Uma pessoa de profunda intimidade com Deus, então ele se sente assim chamado a certas atitudes, a certas situações, como ele tem revelado. E é muito legal que ele também tem uma pitada de humor, né, em algumas situações, que também aproxima, né, da população no geral. Afinal de contas, a gente sabe que a fé, a alegria, isso tudo tem que estar, né, interligado. E ele acho que faz essa ponte muito bem, né? Simpaticíssimo, e só completando, e depois que veio no Brasil, ficou mais simpático ainda. Acho que ele pegou um pouco do nosso calor, né? Claro, ele se contagiou muito na volta. Já é nosso vizinho, né, de origem. Pois é. Inclusive com frases de efeito, como a gente estava conversando aqui, quando ele esteve aqui no Brasil, ele disse várias ótimas, né? E ao longo de todas as viagens, todos os momentos. A gente tem algumas aqui até para comentar no estúdio, a gente fez aí alguns VTs com essas frasezinhas. Vamos à primeira delas. Deus já é brasileiro. Vocês queriam o Papa também?
é muito bom, né? Ele brincou com essa coisa que a gente traz pra gente, né? Dizendo que Deus é brasileiro e tudo mais, e com a torcida que a gente ficou naquele momento em que o Papa estava sendo escolhido, querendo também que o Papa fosse brasileiro com os cardeais que estavam lá presentes, né? Aí eu tenho que fazer uma pitadinha de advogada do diabo, que é para dizer assim, ficou tudo bem na visita do Papa, isso foi uma coisa interessante. Agora, quer dizer, a gente sabe que daqui a pouquinho tempo, quando chegar a hora da Copa, as coisas não vão ser bem assim, não é? O Papa é argentino, nós temos alguns... Quando a gente então esse amor todo, ele vai acontecer. A gente não é mais tão amigo dos argentinos assim. Então, eu estou chamando a atenção para isso, brincando um pouquinho com essa história, para dizer assim, tem essa presença de Francisco, que é uma presença extremamente carismática, mística, como eu havia colocado, o Padre Leandro concordou, e tem um aspecto também muito forte, que é o aspecto institucional que ele carrega. Então, o Padre Leandro, agora no finalzinho, apontava um pouquinho para isso, quer dizer, existe também uma perspectiva de mudança da Igreja. Então, eu diria que assim, o Papa Francisco é uma pessoa, neste momento, importante para a Igreja Católica, porque ele coloca essa Igreja em movimento a partir da sua própria conduta, mas consegue fazer realizações que a Igreja já gostaria de fazer, mas não tinha força política no sentido de presença ou de testemunho para fazer. Então, acho que Francisco, ele vem e marca isso. Quer dizer, aí por isso eu brinquei com o conflito da Copa, porque ele definitivamente não tem o perfil de um Papa para estar nos lugares e com isso ir trazendo com seu carisma as coisas para que elas fiquem tranquilas. Eu penso que é um Papa com força suficiente para enfrentar conflitos. Diferentemente de João Paulo II, que tinha um perfil realmente mais baseado no carisma, em sua própria santidade, né? Nós vemos depois o Ratzinger, que tem Bento XVI já uma figura que, embora tivesse as mesmas ideias agora que Francisco está trazendo, ele não conseguia ser simpático. E eu diria assim agora, Francisco consegue juntar as duas coisas. Todos os elementos. O carisma, o saber, e eu destacaria ainda mais uma coisa, quer dizer, os jesuítas são famosos pela sua dedicação aos estudos. Então, eu fui professora de colégio jesuíta, é o seguinte, você chega lá, faz uma entrevista e quando eles decidem que vão te contratar, você recebe uma pilha de livros, né? Então, assim, é um estudioso que está aí e ele dizendo o tempo todo, Bento XVI é o avô sábio. Então, assim, em completa troca, porque há muito do que Bento XVI apontava como necessário para as mudanças. Então, eu brinquei assim com a Copa para dizer assim, tem muito conflito pela frente e acho que Francisco é o homem que pode enfrentar esses conflitos no diálogo. Tá. Vamos ver mais uma frase, então, para a gente finalizar aqui. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Eu acho que isso resume tudo, né? Não é? Realmente ele disse tudo aí, disse que a riqueza realmente não vai ter nenhuma importância se você tem a riqueza maior dentro de você, né, que é a fé. E se você segue os ensinamentos de Jesus Cristo, se você procura viver como ele, você já tem tudo o que precisa. É isso mesmo. Sem dúvida. E tantas outras frases, né, que infelizmente não vai dar tempo da gente mostrar aqui. Eu gostei muito do que ele falou, por exemplo, em 16 de março de 2013, quando ele disse como eu queria uma igreja pobre, feita para os pobres, né? Que é tudo isso que você está falando aqui também, nessas colocações. Agora, só para a gente encerrar, eu gostaria de finalizar com essa questão política que está acontecendo até dentro do Vaticano, porque quando ele tem coragem de colocar e pisar em terreno até perigoso, a gente pode dizer assim, desses assuntos mais polêmicos, quando ele fala de barriga de aluguel, quando ele fala de homossexualidade e de tantos outros assuntos que são delicados até para dentro da igreja, ele acaba também trazendo um pouco da fúria, da ala mais conservadora dentro do Vaticano. Como é que ele está lidando com essa questão? Vocês têm alguma coisa para dizer a esse respeito? Bom, primeiro, o fato dele ter levado todo o staff dele para a Casa Santa Marta também, já revela, sim, esse desejo de não se deixar contagiar, não é? Por uma atitude que pudesse ser febril, vamos dizer assim, nesse momento de igreja ali, não é? Enquanto
outras lideranças, o fato também dele criar o grupo ali dos 8 cardeais que vão ajudá-lo. Ele tem feito muitas consultas. Acho que nós podemos esperar muito também a respeito da atenção que a igreja vai voltar à família, com a convocação agora do sínodo sobre a família, a questão das pessoas descasadas, não é? Essas situações especiais que nós temos em relação ao matrimônio. Então há que se esperar muito. Mas não vejo assim algo preocupante nesse sentido, porque inclusive os que estavam lá solicitavam essas alterações e essas mudanças também que aconteceram. Todo mundo percebendo essa necessidade de mudança mesmo, né? Pessoal, obrigada. Infelizmente eu tenho que encerrar, mas é claro que a gente vai voltar a conversar sobre isso, porque realmente as transformações são visíveis, né? A gente consegue perceber realmente um novo momento da Igreja Católica, o qual a gente acha muito positivo e agradece, né? O fato de ter aí a quem seguir, né? Um seguidor tão cheio de conteúdo, né? Para a gente aproveitar. Isso é muito bacana. Viviane, eu vou deixar aqui o contato, www.educaçãoereligião.com.br, né? Educacau, claro, e religial, tudo sem acento, sem pontuação nenhuma, educaçãoereligião.com.br. E também o telefone lá do Santuário Santo Antônio de Pádua, fazer contato com o Padre Leandro, é no 19 3461 5126, 3461 5126. Pessoal, obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos, foi muito bacana o nosso bate-papo, até uma próxima, viu? Obrigada, até!